o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Então você que está trabalhando e nos ouvindo ou vai para o trabalho, aprenda isso. Eu sempre ensino a abençoar suas mãos, profetizar, olhar para suas mãos e dizer: as minhas mãos é uma mão de um homem abençoado, trabalhador, ou de uma mulher abençoada, né? Profetiza coisa boa. Seja profeta para você mesmo. Às vezes você quer ser profeta para os outros, mas não é nem para você. Às vezes você tem fé para os outros, mas não tem fé para você. Cadê a fé para você, meu amado? É assim que funciona. É você, profetiza você. Não adianta alguém profetizar coisa boa na tua vida se você não acredita. Você tem que acreditar no seu potencial, acreditar na habilidade que Deus colocou dentro de você e, acima de tudo, acreditar que é Deus que te dá capacidade, Deus que te dá habilidades, é Deus. Mas você tem que acreditar também no seu potencial que Deus te deu, ou que você está desenvolvendo, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando aí no seu trabalho, nos seus negócios, se atualizando com as ferramentas atuais dentro daquilo, que tem certas profissões que ela é atualizada diariamente, tem outras que não, leva mais tempo, depende do que a pessoa faz, né? Mas é interessante isso. Deuteronômio 8, verso 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder ou adquirires riqueza. Ele que te dá força, essa palavra força, Ele que te dá vigor, Ele que te dá energia, Ele que te dá capacidade, Ele que te dá poder, Ele que te dá recurso, Ele que te dá substância. Então esse significado aqui, geralmente, esse termo, né, força significa capacidade ou habilidade, quer seja física, mental ou espiritual. Então aqui Moisés informa a Israel de que é Deus quem lhe dá a habilidade, ou seja, poder, recursos, resistência, capacidade de obter riqueza, pois bênçãos materiais estão incluídas nas promessas aos patriarcas e aos seus descendentes. Então Deus quer também que você tenha suas necessidades supridas. Porque infelizmente, muitos filhos e filhas de Deus, por não terem conhecimento da palavra, são manipulados. Ou não conhecem porque não aprenderam ainda. Mas estamos tentando te ajudar para aqueles que querem aprender isso. Nós sabemos, evidentemente, porque às vezes é uma ignorância espiritual no meio de uma parte do povo de Deus, né? Aquela ignorância. Ah, não precisa de dinheiro, não precisa disso, não precisa daquilo. Como que não precisa? Como é que você vai pagar água, luz, telefone, casa própria, o aluguel, comprar? Né? Então não seja ignorante de entrar nessa filosofia. Porque quem é contra, geralmente, ele é contra, mas ele tem. Então são as narrativas, umas narrativas esquisitas, né? Então entenda uma coisa, o que você não pode é se apegar às coisas materiais, é bem diferente. Você não pode amar as coisas materiais acima de Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, isso que é importante, entendeu? Isso que é importante. Você não pode ser avarento, mesquinho. Sabe aquela pessoa avarenta? Que ela coloca um sorrisal na mão e atravessa o oceano e não derrete, por quê? Isso é avarento, isso aí Deus abomina, isso não é bom não. A pessoa tem que ser uma pessoa generosa, liberal, né? Ela toma posse das bênçãos, então Deus quer suprir as suas necessidades, né? Outros dizem assim, para que as coisas materiais, a gente não vai levar nada para o céu, mas é claro que não vai levar mesmo, mas aqui na terra você precisa de uma casa para morar, você precisa de um salário para pagar as contas e para investir, você precisa. Não vá nessa filosofia de gente que não está com nada. Fica com o que diz a Bíblia. Fica com o que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, para você entender a atualidade, o apóstolo Paulo ele fala, olha, eu aprendia tanto a andar com fartura ou com escassez. Tanto na saúde quanto na doença. Então nós temos que usar a Bíblia completa. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem a sua importância. Entender isso, o suprimento. Então nós vamos orar sim pelas empresas, nós vamos orar sim pelo trabalhador, nós vamos orar sim para que Deus te prospere e te prospere muito. Mas lembre-se, não deixa as coisas materiais subir na tua cabeça, senão aí você se perde.
Entendeu? Tem que ter esse entendimento. Eu já falei, muitos falam. Você viu quando a pessoa morre, ela não leva nada no caixão, não é verdade? É verdade. Mas vai ficar para quem ficou vivo. Entendeu como é que é? Então não seja ignorante, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou pro céu, lá não precisa disso, lá não precisa daquilo. É verdade. Eu conheço um pouquinho da Bíblia para falar disso. É verdade. Mas enquanto, meu amado e minha amada, você estiver na terra, você vai ter que pagar, você vai ter que comprar, você vai ter que vender, você vai ter que negociar. Isso é o óbvio. Mas tem gente que não está mais entendendo nem o óbvio. Então não fique aí na onda dessas narrativas. Você tem poder para vencer. Você pode vencer. Vá à luta, vá à batalha. Exerça a habilidade, o dom que Deus te deu, vá. A Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Em outro texto diz, digno é o obreiro do seu salário. Então vá à luta, vá à batalha. Não fique esperando aí, não fique aí com migalhas de ajudas governamentais. Vai à luta, vá ao trabalho. Deus ajuda quem madruga, Deus ajuda quem trabalha. Se é possível você trabalhar, vá trabalhar. Se é possível, trabalhe. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. E prosperar, não estou falando que vai ficar rico, não é isso. Vai suprir suas necessidades. E alguns ficarão, claro. Alguns não ficarão ricos, ficarão até milionários. Qual o problema? Se foi com trabalho, se foi com honestidade, não tem problema nenhum. Agora, se é fruto de roubo, de corrupção, essas coisas que a gente escuta por aí Deus abomina mesmo, com certeza. Mas se é do teu trabalho, meu irmão. Você lutou para aquilo, você trabalhou, lutou, Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus está te dando vigor para trabalhar. É isso aí. E você não tem que ficar dando satisfação, ficar com medo de prosperar, de crescer. Tendo base bíblica não é pecado. O problema é quando a gente exclui a palavra de Deus. Aí você vai se corromper. Entendeu? É isso. É isso, meu amado. Pensa. Purifica a sua mente. Porque para você melhorar a tua vida, você tem que melhorar a tua mentalidade. Se você tem mentalidade de escravo, né? Esses dias eu falei, quando o povo do Egito saiu do Egito, quando eles saíram do Egito, o povo de Israel foi tirado do Egito, no deserto, de vez em quando dava uns piti neles lá, né? Eles ficavam meio fazendo mimimi lá, querendo voltar pro Egito, né? Que existe luta, é claro, né? Por quê? Porque aquele povo saiu do Egito, mas a mente deles continuava no Egito. Então, tem gente que não prospera em nada na vida, em todos os aspectos, porque a mentalidade dele está no passado. Ele vive de glória do passado, é o famoso irmão museu. Esses dias eu estava observando, né? Eu não gosto de falar essas coisas, mas hoje eu vou falar. Pessoas que às vezes, com todo respeito, se você é uma delas, não estou falando de você, eu não te conheço, mas tem pessoas que ela usa a rede social e começa a postar as fotos de 1970, 1980, daquele tempo que ela dizia que ela era feliz. Ela não escreve, mas é o que está dizendo. Então, e você nota, às vezes a pessoa já está com seus 60 anos, 70, e ela fica olhando aquilo ali. Só que em vez, pastor, dela ficar melhor ou vendo aquelas fotos, começa a dar depressão. Por quê? Porque às vezes ela não vê mais aqueles amigos da época, às vezes ela não está mais naquele grupo da época, às vezes ela não está mais naquela comunidade da época. Então, tem pessoas, não quer dizer que quem posta essas coisas tá assim, mas tem uns que estão postando demais, sabe por quê? Porque eles não estão bem. Esse dia eu perguntei para um camarada, você tá bem? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Porque a pessoa começa a postar coisas assim que, sabe, aí os amigos dele que vê nem conhecem a história dele. Então, são problemas sérios, tem muita gente com esse problema. Então, se tá doente, se não tá legal, procure um médico, procure um psicólogo, procure um profissional da saúde, procure se você não está legal. Isso é um alerta, eu estou saindo da rota aqui, mas se eu estou falando é porque eu creio que é de Deus, é para ajudar você. Isso aqui não é para te condenar de forma alguma, ninguém pode condenar. Nós não somos Deus para isso, né? Nem juiz, mas você tem que ver. Se você não está legal, procure ajuda para sair dessa. A lembrança, ela não é ruim, a lembrança ela é boa. Mas se você está lembrando muitas coisas que vão travar o seu futuro, aí ela se torna ruim. Então Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me traz alegria, esperança, convicção. Entende? Você não pode olhar para o seu passado e travar o seu futuro. Você pode olhar para o seu passado e lembrar que você não está mais lá.
que aquilo já passou. Que aqueles erros você não precisa cometer novamente. E dar glória a Deus e aleluia e colocar assim o antes e o depois. Você pode pôr lá o antes e o depois. Eu era pobre, cego, nu, miserável. A minha vida era uma tragédia. Mas hoje Deus me transformou, me regenerou. Eu tenho o sangue do Cordeiro, eu tenho o Espírito Santo. Deus está comigo. Então você não pode negar a sua história. A sua história são as suas raízes. É a sua vida, é o seu legado, é o seu nome, é a sua trajetória de vida. Quando você conta para os seus filhos, você conta, a vida não era fácil, não foi fácil. Você pensa que o papai está com essa empresa porque o papai acordou meio-dia? Não, o papai acordou 5 da manhã. Entende isso? Então a sua história, ela não define o seu futuro se for aquele lado só de tragédia. Ela vai te fortalecer para um futuro próspero. E você vai declarar, eu não cumpro mais esses erros, eu falhei muito, eu errei muito, olha a história da mamãe, olha a história do papai. Nós vencemos porque Jesus estava à frente das nossas batalhas, das nossas guerras. Então a sua vida é um testemunho de fé, de ânimo, não de desvalorização, de rejeição e fracasso para os seus filhos não avançar, não crescer e não prosperar. É como você está aí nessa empresa. Cada dia você está ampliando a sua empresa, não é verdade? Mas não é porque você já comprou uma máquina boa que você vai desvalorizar a antiga. Você vai mostrar para o seu funcionário. Nós vamos trabalhar certinho porque essa máquina tem que durar até a outra chegar. Então dá glória a Deus, aleluia, amém, obrigado Jesus, porque essa máquina aqui foi útil até agora, mas agora ela vai descansar e vamos pegar outra. Mas você deixa ela ali, não é verdade? Então você tem que dar sempre uma olhadinha para você ver que você não está onde você começou. Mas ensinar isso para os seus filhos, para os seus amigos. Eu não esqueço onde eu comecei. Nós começamos uma programação de rádio com 5 minutos. Se nós estamos 1h30, dá graças a Deus todo dia. Porque a gente aprendeu a fazer um programa com 5 minutos, pastor Edson, não é verdade? Exatamente. Então nós valorizávamos aqueles 5 minutos. A gente pegava ali a nossa Bíblia, atravessava a rua e ia ali naquela rádio fazer aquele programa com muito amor, com muita alegria, com muita inspiração. E em 2 ainda, pregava, orava, fazia o apelo e amém. E Deus multiplicava aqueles 5 minutos em meia hora. E tem um detalhe também, me veio à mente, já que você lembrou desse momento legal. Era bacana, foi bacana, só que também para aquela época, o nosso conteúdo era menor. Também. Então tudo cresce. Quando você tem mais conteúdo, Deus tem que aumentar o espaço. Tem que crescer. Tudo é proporcional. Tem que melhorar. Ontem eu perguntei para uma ouvinte, o que a senhora acha? A pastora Eva está melhorando ou está na mesmice? Eu quero estar melhor cada dia. Quero melhorar, quero que o nosso público seja liberto, curado, restaurado, queira Jesus, queira ser inteligente, queira ter sabedoria, queira aprender, porque tem um povo aí à sua volta, tem os seus funcionários, o seu patrão, os seus vizinhos, os seus familiares, tem pessoas que estão querendo aprender com você. Então não fique se desvalorizando o que você sabe, você tem que ensinar. Você tem que orar para os seus funcionários, eles têm que entender que eles trabalham numa empresa de um vencedor, de um guerreiro, de um valente, e você tem que honrar eles e eles vão te honrar, mas se você não honrar eles, eles não vão te honrar. Então você tem que levar eles ali, o que está acontecendo? Vão conversar, você está com problema no casamento? Quero fazer uma oração por você. Nossa, eu trabalhei numa empresa que quando eu estava mal, eles davam as contas, e aqui você ora. Sim, eu oro porque eu quero o seu bem, e se você estiver bem, a empresa vai bem. É assim, queridos. Então é um ajudando o outro. Jesus fazia isso. Ele amava as pessoas. Ele abominava o pecado. Mas ele amava as pessoas e repreendia o mal. Repreendia a doença. Repreendia todo o mal. Mas ele acolhia aquelas pessoas. Deuteronômio 8:18, para concluir. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. A conclusão é o seguinte: Deus deseja que usemos nossa abundância para abençoar os outros. Deus quer que tenhamos riqueza, mas o dinheiro é apenas parte da riqueza. Uma pessoa pode ter milhões e ainda ser pobre. Pobre de saúde, pobre de paz, pobre de amizades.
Riqueza, meus amados, é mais que dinheiro e bens. Precisamos de sabedoria, é o que Salomão ensinou em Provérbios. Sabedoria. Sabedoria para administrar, sabedoria para liderar, sabedoria para resolver problemas. Então precisamos de sabedoria para receber o conserto da prosperidade de Deus, receber riqueza sem que ela nos domine, enxergar sua amplitude e propósito para todo o nosso ser, que com riqueza e saúde, paz e amigos, sirvamos aos outros. A prosperidade do conserto de Deus é sempre um meio para um fim e nunca um fim em si mesma. Que Deus te abençoe com esta palavra e reflexão. Momento da oração. Querido Deus e Pai, graças te damos pela vida, pelo ar que respiramos e, acima de tudo, por termos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, nosso tudo. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui levando fé e esperança, conversando aqui diariamente com os ouvintes, mas sempre à luz da Tua Palavra. A Tua Palavra que é garantida, que ela não falha. Ó Deus, e neste momento eu quero interceder em favor dos empresários, empreendedores, trabalhadores, em favor da vida financeira e profissional. Abençoa e prospera aqueles que enviaram seus pedidos de oração pelas suas empresas, a empresa do ouvinte, a empresa dos filhos dos ouvintes. Nós colocamos no altar da oração nesta manhã todos os pedidos e todos que nos ouvem e estão pedindo esta bênção para a área financeira, para o faturamento da empresa. Então, abençoa, Senhor, a indústria, o comércio, os prestadores de serviços, enfim, abençoa cada trabalhador, cada empresário, empreendedor, cada um que está aí trabalhando honestamente, fazendo a coisa certa, abençoa e prospera. Que a unção da prosperidade de Deus esteja na empresa do nosso ouvinte, dele que tem o seu próprio negócio, este que abriu o seu negócio neste ano de 2022, este que está aprendendo a ser um empreendedor, um empresário, porque muitos foram empregados há muitos anos e hoje ele está à frente do negócio. Dê ele capacidade, força, Senhor, tira esse medo que ele está tendo em alguma área, essa insegurança, e dê capacidade, como diz aqui a Tua Palavra em Deuteronômio 8, verso 18. Que é o Senhor que nos dá força, o Senhor é que nos dá capacidade, o Senhor é que nos dá habilidade. Então dê esta bênção para os ouvintes que estão nesta fé, que estão crendo no momento da oração profética e que estão tomando posse, Senhor. Abençoa o faturamento dessa empresa, que este mês de julho seja um dos maiores faturamentos dessa empresa, seja nesse mês de julho, seja um faturamento tão grande que vai exceder para uma reserva para os meses seguintes, que caso venha alguma turbulência, ele vai ter uma reserva, uma provisão extra, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, libera uma unção, como o Senhor abençoou lá no Egito, quando o Senhor usou José, para no tempo dos 7 anos de vacas gordas, o Senhor prosperou e José soube administrar, porque José era um homem de Deus. Então Deus, aquela sabedoria também que o Senhor deu a José para administrar o Egito, naquele tempo de vacas gordas, porque depois viria 7 anos de vacas magras. Então ele foi um homem que foi levantado pelo Senhor. Então levanta homens e mulheres, trabalhadores, empreendedores e mesmo os empregados. Abençoa o trabalhador que está de empregado, o seu salário, o seu ganho, a sua renda, que seja realmente o dia de uma grande virada financeira. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm semeado a sua semente de fé para nosso ministério, para que a gente possa continuar em várias emissoras e principalmente aqui na Marumbi neste horário, seja abençoando, prosperando de uma forma sobrenatural a todos os teus filhos e filhas, Pai. Abençoa a cidade de Curitiba, abençoa o estado do Paraná, abençoa, Senhor, também a cidade de Campo Largo e cidade de Guaratuba, onde temos colocado nossos pés todo mês nesses lugares. Abençoa essas regiões e onde mais colocarmos a planta dos nossos pés ou da nossa voz chegar nessa cidade, chega ali o agir de Deus nessa cidade, inclusive no nosso querido Brasil, Pai.
abençoa os ouvintes do Brasil, abençoa aqueles que nos ouvem em outra parte do planeta Terra, abençoa aqueles que vão ouvir essa reflexão e esta oração no nosso canal no YouTube, que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus, o Jeová Jiré, esteja nos celeiros, esteja na empresa, nos negócios dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós concordamos com esta oração nesta manhã, ligamos na terra, está sendo ligado nos céus, que o Senhor venha desfazer todo o peso, todo o fardo, todo o jugo, tudo aquilo que amarra, que prende, que oprime, que traz doenças e misérias nessa casa, nessa família, nessas crianças, nesses jovens, esses casais que estão enfermos e precisam do toque, do óleo do Espírito Santo que vem para desfazer todo o mal. Em nome de Jesus, onde não há produtividade, que haja produtividade. Onde não há esperança, que haja esperança. Onde não há amor, que haja amor. Sim. Que haja diálogo, comunicação, salvação, perdão. Esses casais, que eles possam se entender, que eles possam se perdoar. Que haja, Senhor, uma comunicação saudável de pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Que esses irmãos venham se entender, ó Pai. Tira essas brigas, intrigas e confusões familiares. De um irmão contra o irmão, de pai contra filho, filho contra pai. Que haja, meu Deus, um grande renovo de milagres. Porque a nossa casa tem que ser um lugar saudável, para que as crianças possam crescer com alegria, com dignidade, com honra, com saúde, Pai. Livra as nossas crianças de crescerem num lar onde há brigas, intrigas e necessidades de afeto. Espírito de sabedoria, venha sobre esse povo, sobre a nossa vida nesse mês que estamos lendo aí o livro de Provérbios. Esse CPF, essa carteira profissional, esse passaporte, esses documentos dessa empresa, Pai, contas a pagar, contas a receber, em nome de Jesus. Amém. E já te agradecemos. Amém, amém, Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para todos os domingos, às 9h30 da manhã, estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você e sua família são todos bem-vindos.